Hoje estamos aqui dando continuidade sobre família. A igreja que trabalha com família, a igreja que ministra a família, é uma igreja forte. Na primeira quarta, o reverendo Felipe apresentou a nós a origem da família. Família que foi criada por Deus, instituída por Deus, ainda lá no Éden, com Adão e Eva. Na última quarta, tivemos aqui o presbítero Eric nos mostrando que não existe família perfeita. E a gente, quando para pensar nas nossas famílias, aí aqui a imperfeição paira. Mas, e ele falou também que o principal destruidor das famílias é o pecado. Esse que entrou sorrateiramente em nossas famílias, nas famílias da aliança daquele povo escolhido por Deus, e aí começou a destruir a família. E aí vamos falar sobre um tema assim tão aberto, né? Quando a gente olha família, uma instituição ameaçada. Então, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai estudar, aí a gente fica triste como as nossas famílias, as famílias criadas por Deus, estão sendo muito ameaçadas à destruição. Então a gente começa a ler psicanalistas, sociólogas, e cada vez mais a gente vê o mundo se distanciando da família criada por Deus. E se a gente for se apegar a essas coisas, a gente começa a pensar no futuro das nossas crianças, dos nossos jovens. Então a família é uma instituição que nos dias de hoje sofre muito com esses tempos modernos, essas novidades tecnológicas, aliás, tecnológica até demais, onde a gente vem, né, eu que sou da década de 60, a gente vem acompanhando essa evolução e realmente hoje nós vivemos num mundo de muita rapidez, de muito retorno, num mundo onde as aparências falam mais, o aparecer, né? E nessa história toda, Deus vai ficando de lado e o meu eu é o que vai prevalecer. A gente vê crianças, né, os casais pegam um celular e logo cedo dá o filhinho para poder se livrar. Antes a gente brincava, a gente acalentava, não tinha nada disso e a gente ficava desfrutando daqueles momentos bons com as crianças. Hoje o pai e a mãe entregam aquele celular para a criança e é uma grande ameaça, porque e eles acham bonito, né? A criança fica com o dedinho e eles, olha como é bonitinho, fica tudo rindo e tal. E com o tempo essa criança vai crescendo e aquele celular, aquele smartphone, é uma porta aberta para tudo o que presta e principalmente o que não presta. E aí chega um tempo que os pais dizem, olha, a minha criança sabe mais do que eu. E eu fico imaginando, né? Não sabem eles o prejuízo que está acontecendo. Então a gente vê hoje jovens se suicidando, jovens se mutilando, jovens matando jovens em escola, matando professores, e assim, e esse mundo
super aberto para essas coisas todas. E eles vão sendo orientados desde criança com aquela imensa internet nas mãos dessa criança. Então a gente olha aí nessas imagens a família ontem, essa família que está aí do lado esquerdo, uma família criada por Deus, pai, mãe, filho, avô, neto, quer dizer, um bem precioso, criado por Deus e muito abençoado por Jesus em sua passagem aqui na terra, que Ele nos abençoou muito, né? Abençoando todas as famílias. E a gente vê aí do lado esquerdo de vocês, essa família hoje, essa família que o mundo tenta impor na gente, que o mundo tenta forçar, e com tudo isso que acontece, a família é assim: casa-se cedo, tem filho cedo, separa cedo, divórcios e mais divórcios aí acontecendo, e quem sofre são quem? As crianças, os filhos. Nosso estudo ele está baseado num texto tirado do livro de Miqueias. E eu separei esse espaço aqui para falar um pouco sobre esse profeta que veio provavelmente da agricultura, onde ele vivia numa região natural de Morizete, aldeia perto de Gat, próximo a Jerusalém. Uma terra muito fértil, onde o profeta nasceu. Ele profetizou nos reinados de Jotão, Acais e Ezequias, quer dizer, 3 reis ele profetizou para esse povo. Sua profecia ficou entre 738 a 698 a.C. Ele veio de uma família humilde, seu pai não é citado justamente por causa disso nas Escrituras, e ele teve uma forte noção de pureza ética, de justiça, clamava contra os absurdos que existiam na época, da elite, que deixou totalmente os padrões de Deus. Ele é contemporâneo de Isaías. Ele pregou para o reino do norte, mas a sua principal pregação foi para o reino do sul. Porque lá no reino do norte, Amós foi quem pregou, né? E Miqueias ficou mais com o reino do sul. A gente vê aí Israel como o reino do norte, né? Capital Samaria, e Judá como o reino do sul, capital Jerusalém. Miqueias declara ao povo da aliança primeiro. Ele declara juízos de Deus contra Israel e Judá. Ele declara o desastre que estava iminente a acontecer, oferece consolo e esperança em um futuro, e ele profetiza sobre a vinda de um libertador procedente de Belém. Tanto Isaías como Miqueias também profetizou sobre o nascimento de Jesus lá em Belém. Então, que ele vinha para purificar a terra da idolatria e da opressão. Ele veio também declarando o caminho da salvação pelo arrependimento e a súplica pela oração, pedindo a Deus que voltasse e pastoreasse seu rebanho como fez no passado. O povo escolhido por Deus, o povo da aliança, tinha esquecido Deus. Eles se preocupavam mais com eles. Então, Miqueias profetizou justamente, olha, em oração e súplica, entenda que vocês estão no pecado, volte para Deus e suplique que Ele venha de novo e pastoreie o rebanho que Ele escolheu aqui na terra. E o nosso estudo, ele tem como um texto principal Miqueias, capítulo 7, verso 6, que diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe.
a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Então está aí uma família muito abençoada, né? Onde realmente Deus não está nem na porta dessa casa, imagine dentro dela. Então esse é o texto base de nosso estudo. E a gente observa que as famílias daquela época não é diferente das famílias de hoje. Miqueias, no seu ministério, a gente encontrava lá juízes que eram subornados para julgar as causas daqueles que queriam se beneficiar. Até os sacerdotes, eles pregavam de acordo com o dinheiro que pagasse, conforme a pessoa queria ser abençoada, né? Então, aquele mundo, ele não difere muito do mundo de hoje que nós vivemos. Por exemplo, naquela época, como hoje, existia falsidade, extorsão, injustiça, imoralidade, violência, exploração do próximo, falta de piedade e amor, afastamento total de Deus, e a promoção pessoal. Então isso era o que se passava naquele reinado, era o que se passava naquela época. E essas são algumas ameaças que tanto a sociedade como toda a família sofreu e sofre ainda hoje. Então está bem parecido onde Miqueias pregou e hoje o nosso mundo como está. Então a gente vê aí nesse quadro aí descrevendo as famílias, como é a tua família. E a gente hoje em dia, essa família a gente vê também em nosso meio, como, né, Miqueias via muita coisas que desagradava a Deus daquela família. Então, como é a tua família? 2 mães, uma mãe e um pai, uma mãe, 2 pais, avô e tios. As famílias são de diferentes tipos e tamanho. Então a gente vê aí muito bem como as famílias são formadas hoje. E como essas famílias, elas diferem daquela família que foi criada por Deus lá ainda no Jardim do Éden. E a gente tem esse pensamento: crente não se envolve em política. Quando a gente fala em ameaça, meus amados irmãos e irmãs, a gente, claro, nós vivemos e a Bíblia diz que a gente deve seguir, né, a legislação vigente aqui na terra, porque está lá nas Escrituras: sejamos submissos às leis aqui na terra. Aí a gente diz: crente não se envolve em política, mas vai sofrer as consequências que as leis vai atingir também as nossas casas, as nossas famílias, os nossos parentes, enfim, todos. E quem faz essa legislação? Quem faz a legislação é o povo, são os representantes escolhidos por nós, pelo povo. Então, eu gosto muito dessa frase: quando os bons se omitem, né, os maus prosperam. E isso é o que acontece, e a gente não vê muita diferença, tanto no mundo como aqui no Brasil. Os bons se calam, os maus prosperam. Nossos representantes legais e que escolhemos para esse fim, quem são esses homens? São homens que têm temor a Deus? São mulheres tementes a Deus? Não, né? Muitos não. Por quê? Quando a gente se omite, a gente abre essa brecha para que eles escolham eles e eles estejam legislando sobre nós, sobre nossas famílias.
A nossa Constituição Federal, ela descreve família nos artigos 226 e 227 e conceitua lá a família. E diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, a base da sociedade é a família. E se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai mal, a igreja vai mal. A nossa Constituição é de 1988 e em 1996, o parágrafo 3º, ele deu uma proteção para a união estável. E a Constituição sempre falou em homem e mulher. União, casamento é união. Homem e mulher, casamento é união. Aí entrou para a união estável, que é justamente aqueles casais que precisavam sim, viviam. A gente vê muito no interior, quando vai batizar as famílias do interior. São 20 anos juntos, mas não casam e não querem se casar. E quando um dos dois falece, aí vem a briga pela herança. Então a Constituição já dá uma abertura para que a justiça, nesse parágrafo, reconheça como união estável. Só que ela fala de homem e mulher. Atualmente, após debates envolvendo diversos setores, da sociedade, o direito brasileiro assumiu de que a constituição familiar se fundamenta no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação. Homem, mulher, casa-se, constitui uma família, e aí vem os filhos, a herança do Senhor, e aí a família criada por Deus agora está diferente, segundo a sociedade. Meus irmãos, eu não poderia deixar de falar em ameaça à família, enquanto essas ameaças elas estão sorrateiramente também adentrando na sociedade, e as minorias estão ganhando e a gente está cada vez mais sendo obrigado a cumprir. Eu lembro que uns dias atrás, umas semanas atrás, uma escola católica foi obrigado a recolher uma cartilha que distribuiu sobre ideologia de gênero, que a gente nem pode falar isso, tem que falar que é identificação de gênero. E ela foi obrigada a recolher todas as cartilhas que foram distribuídas entre os alunos e professores e pagar uma multa de 500 mil. Por isso que a gente nem pode adentrar a muita coisa aqui, para a igreja não ser também. Mas existe um projeto-lei 3369, lá de 2015, de um deputado chamado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele nasceu na Bahia, mas ele é do PCdoB lá de São Paulo. Então, ele criou 2 artigos e 2 parágrafos. Agora, dentro disso aí, ele só tem um 2º grau, Mas esses 2 artigos são jabutis que, com certeza, é uma grande ameaça às famílias. Aí, antes a Constituição falava do homem e da mulher, a união estável entre o homem e a mulher. E agora, com esse estatuto da família do século XXI, ele diz: são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre 2 ou mais pessoas, que para esse fim se constituam e que se baseiem no amor. Ele fala aí 2 ou mais pessoas, Pode ser 2 pais, 3 pais, 2 mães, filho e tal, Quer dizer, tem uma regulamentação que vem depois e ela vai justamente abranger isso aí. Então, é um leque assim aberto para qualquer entendimento, todos os entendimentos possíveis. Constitui e se baseia no amor, na socioafetividade, certo? No afeto, independentemente de consanguinidade. Isto é,
grau de parentesco, né? Aí a gente vi alguns comentários lá, mas idiotas, não se trata de casamento, é família. Mas quando a gente fala em família, o que é família? É a união, não é? Então, quem defende, aí diz, não se fala, mas isso aqui são jabutis que criam para abrir leque para muitas coisas, independente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Meus irmãos, essas brechas abrem para, depois vem uma regulamentação. Aí diz, não, mas esse projeto é de 2015, ele está esquecido. Não está. Eu entrei lá no site da Câmara, ele está bem vivo. Um relator sai, um relator perde um mandato, e aí entra outro relator, e aqueles grupos de minoria continua forçando para que esse estatuto seja aprovado. E com certeza, do jeito que se caminha a humanidade, principalmente aqui em nosso Brasil, isso será também aprovado. E aí vem aquela perseguição religiosa em que os pastores serão presos ou obrigados a fazer coisas. Um pastor em Pernambuco, em Recife, pregou sobre presbítero também, né? Vamos de 11. Pregou sobre feitiçaria. A nossa regra de fé e prática, ela fala justamente sobre feitiçaria. O pastor pregou sobre isso e está preso. Está preso por quê? Porque a associação lá, tal, entrou com ação contra e o pastor está preso. Mas, meus amados irmãos, nós somos mais que vencedores. Apesar das ameaças e prejuízos que as famílias sofrem, cremos que essa instituição haverá de ser sempre preservada. Graças à direção divina sobre ela, pois, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está lá no Salmo 127, verso 1. Família é uma instituição coexistente, inseparável e comprovadamente viável. E sobre ela repousa o quê? A bênção de Deus. Então, no mundo jaz o maligno, mas nós somos povo escolhido por Deus, povo da aliança, e vamos lutar até os finais de nossas vidas em prol da família. Existe sim esperança para a família e precisamos fazer o que as Escrituras Sagradas nos ensinam quando as famílias estão sendo ameaçadas. Baseado em Miqueias, eu destaquei aqui 3 itens. Primeiro, entender e ensinar constantemente as famílias a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, bem como que Deus é amor, mas também é justiça, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente vê isso aqui no capítulo 1, nos versos 6 e 12. Porque, meus irmãos, Miqueias, ele pregava para aquele povo lá, mas não era um povo à toa, era o povo que Deus escolheu, era o povo da aliança. Então, Deus é amor, mas quando Ele precisa corrigir, Ele corrige. E o verso 6 diz o seguinte: por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. O verso 12 diz: pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Miqueias pregou,
Miqueias profetizou, Miqueias advertiu e o povo continuou ainda no pecado. E Deus desceu sua mão e trouxe o mal sobre o povo da aliança. Segundo, saber que Deus é muito misericordioso com relação a nós e as nossas famílias, e que restaura a situação de pecador como no tempo de Miqueias. O nosso Deus é um Deus muito amoroso, misericordioso, Ele ama muito cada um de nós, e Miqueias descreve isso nos versos 3 e 6 do capítulo 4. Ele diz no verso 3: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Então, a gente vê como Deus é misericordioso, né? Apesar de tudo, mas Ele pesou a mão e Ele, pela misericórdia, Ele fez com que o povo voltasse, né, para Ele. E Ele diz aqui, né, transformar os ferros das armas em ponta de arado e em podadeira, para que a nação fosse, né, plantar e desfrutar, e sem mais guerra. Ele diz aqui também, em terceiro, e por fim, né, encorajar a todos que estão longe dos caminhos do Senhor a ser consciente quanto ao seu estado de pecador e que se arrependa, como também suplique em oração a presença deste Deus que perdoa a iniquidade e esquece a transgressão. Então devemos sim encorajar, falar, tentar conscientizar aqueles que estão no pecado, que voltem para o Senhor e que supliquem a presença dEle através de oração. Então ele diz aqui, dos versos 18 a 20 do capítulo 7, o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos seus pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais. Nosso Deus é maravilhoso, né? E Ele faz isso. Ele perdoa as nossas iniquidades e Ele faz esquecer, né, e trazer o seu povo de volta. Mas caminhando já para o final, eu gostaria de salientar que nós devemos caminhar na certeza de que Deus nos conduz em triunfo com nossas famílias. Então, apesar das ameaças, apesar da legislação, apesar da justiça, talvez até injustiça, né, que nós vivemos, né, apesar disso tudo que acontece, tanto no Brasil como no mundo, em primeiro lugar, somos filhos da aliança e abençoados como família na terra. Como está escrito lá em Atos 3:23. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então somos essa família abençoada, somos filhos da aliança. Nós
e nossa descendência será abençoada, conforme a Escritura nos afirma. Em segundo lugar, meus irmãos, somos da família de Deus. É mole? Não é, né? Somos da família de Deus, como Efésios 2,19 nos diz. Em segundo lugar, somos da família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, que privilégio nós somos da família de Deus. E Deus conduz nós e nossa família em triunfo, para sempre, até a vinda dele ou a nossa ida para a Nova Jerusalém. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, é dever de todos nós cuidarmos de nossas famílias, para não negar a fé e ser pior do que os incrédulos. Eu gosto muito desse versículo, onde ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pense. Então, nós não devemos jamais negar a nossa fé, porque senão nós, se deixarmos de cuidar de nossas famílias, a mão do Senhor irá pesar. Por quê? Porque com isso vamos negar a fé e seremos pior do que os descrentes. O Nairo, durante essa semana aí, ele publicou, e eu achei muito interessante encerrar esse estudo com essas palavras de Aurivan Marinho, lá na Consciência Cristã. Então, o mundo está errado, é a igreja que está errada, e ele diz: se nos tornarmos aliados do mundo, não é porque tem alguma coisa errada com o mundo, mas é porque tem alguma coisa errada com a igreja. Então, eu gostei muito dessa frase, e como a gente falando em família, e eu achei muito interessante deixar essa como finalizando esse estudo sobre as ameaças da família. Então, o que é que está errado? O mundo não está errado, o mundo está correto. Por quê? O mundo jaz o maligno. Então, o que está errado é o mundo que entrou dentro da igreja e tem alguma coisa errada na igreja. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos faça sempre lembrar, através do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui durante esses dias muito bons, muito especial, onde, graças a Deus, a nossa igreja tem se preocupado com a família, né? Os ministérios da igreja têm abençoado muito as famílias da nossa igreja. Então, meus amados irmãos, que o Senhor aplique a sua palavra, que esse estudo fique incultado em nossas mentes, nossos corações, que possamos assim praticar cada vez mais essa palavra, aprender dela e louvar ao Senhor, porque, graças a Deus, somos herança de Deus, pertencemos à sua família e assim, é bênção. Não desista da sua família, ore pela sua família, pregue na sua família, e porque todas essas ameaças, elas serão afastadas entre seus filhos e os filhos dos seus filhos. Amém?